Fala aí, pessoal, hoje 29º dia, iniciamos então o nosso quarto propósito e a nossa quinta semana. Você foi moldado para servir a Deus. Fale isso. Eu tenho um propósito de servir a Deus. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas Deus quem fez crescer. 1 Coríntios 3, 5, 6. E foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxílio aos outros. Efésios 2, 10. Mais um versículo: eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe de tudo que me mandaste fazer. João 17, 4. Então nós não fomos criados apenas para consumir os recursos do dia a dia nessa terra. Deus quer extrair de nós o melhor. Não só que usufruamos o comer, respirar, ocupar o espaço. Deus criou para que a sua vida fizesse a diferença realmente na vida dos outros. Há muitos livros que nos ensinam a tirar o melhor do que nós temos, do que nós somos. Mas na realidade, a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos cumprir o nosso propósito e esse propósito tem a ver com servir a Deus. Você não foi criado por Deus somente para fazer aquilo que você quer nesse mundo, porque senão acabaria aqui mesmo. Então o seu propósito tem a ver com a eternidade, como nós já vimos antes. Então este é o quarto propósito, ministério ou serviço. Você foi criado para servir a Deus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Efésios 2:10. Sempre que sirvo alguém, estou servindo a Deus. Pare e pense nisso. E nós fomos criados para cumprir esse propósito, a boa obra. O que Deus disse a Jeremias vale também para nós, quando nos criou. Ele transformou cuidadosamente e nos capacitou para cumprir esse propósito. Antes de te formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra. Jeremias 1:5. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse é o seu plano. 2 Timóteo 1:9. Então nós fomos salvos para o serviço. O Senhor, Ele, no reino de Deus, há um lugar, um propósito, um papel, uma função para cada um de nós cumprirmos. Isso traz a questão da nossa identidade. A sua identidade, ela foi gerada realmente para cumprir o seu propósito. Você é individual, você é independente. Isso nos dá uma enorme importância e valor a cada um de nós. A nossa salvação teve um alto preço. Foi a própria vida de Jesus. Ele pagou o preço da salvação. Então Deus pagou alto preço por vocês. Portanto, use o corpo para honrar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Realmente só servirá a Jesus quem entendeu e ouviu. E nós não servimos a Deus movidos por culpa, medo, obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos a vida pela nossa salvação. Nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e o futuro está garantido. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao serviço. Romanos 12:1. Então, e a forma como o ser humano mostra que viu Jesus é servindo Ele. Você pode dar sem amar, mas amar sem dar não tem como, é impossível. Nós servimos a Deus porque já tivemos a visão de Cristo e do chamado. Ninguém que viu a Deus consegue viver sem servi-lo. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar, e me preocupo somente com a caminhada e necessidades próprias, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida, meu coração está salvo e desejo servir. Um grande pregador americano perguntaram para ele como o seu ministério é tão aprovado e tem tantas pessoas. Aí ele chamou essa pessoa que perguntou, ele estava no escritório, próximo a uma praça muito grande, na Pensilvânia, e ele, você olha ali para baixo, você está vendo aquelas pessoas ali, o que você vê? Não só as pessoas, mas o que você vê? Aí a pessoa que estava com ele disse, eu vejo pessoas, olha, tem um brincando, tem um pulando corda, tem um atirando o frisbee pro cachorro. Dele assim, eu vejo almas indo pro inferno. Então, você tem que querer tirar as pessoas do mundo e ajudá-las a aceitar Jesus. Ministério e serviço são sinônimos. Quando ouvem ministério, a maioria das pessoas, elas acham que tem a ver com o envolvimento 24 horas com aquilo.
E na realidade, o ministério não é isso. O ministério é a obra cristã. Se você é um cristão, você é um ministro. E quando você serve, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada, a primeira coisa que ela fez foi servir Jesus. Ela levantou prontamente e serviu. E você já está perguntando por que Deus não nos leva para o céu logo, depois de aceitarmos Jesus. Provavelmente você já deve ter feito essa pergunta para você mesmo. Por que então já aceitei Jesus, por que eu já não vou para o céu direto? É porque existe um propósito aqui na Terra. Ele nos deixa aqui para cumprir esse propósito, depois de salvos. Então o Senhor tenta usar para cumprir os objetivos que Ele traçou. E você agora pertence a Ele, para viver uma vida útil no serviço. Romanos 7:4. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Sabe, uma igreja na China, ela dá umas boas-vindas aos novos convertidos, dizendo assim: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar e de mãos para ajudar, e um novo coração para amar os outros. Todos nós somos necessários no corpo. Uma das maiores razões para nós estarmos vinculados à igreja é essa, é porque você é necessário lá dentro. Todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro separado e necessário desse corpo. Assim como um órgão que não aparece como o coração é totalmente vital para o corpo, nós somos vitais para o corpo. Imagina ali se o teu rim dissesse, vou tirar um de folga. O teu corpo morreria. Há outro órgão que assuma a minha responsabilidade. Cada um de vocês tem uma responsabilidade em servir. Sobre essa questão de servir, é que muitas pessoas acham que servir é a sabedoria, o entendimento, o crescimento, mas estão estagnadas no ministério. A impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalho leva à estagnação espiritual. Como a comparação entre o mar da Galileia e o mar morto. O mar da Galileia ele recebe a água e dá a água, como um canal. Porém o mar morto cada vez se torna menor, porque ele somente recebe. E nada vive lá. Assim como um canal que é feito uma represa e se a água ficar totalmente parada, tudo que lá está lá apodrece até, uma água parada sem vida, assim é o conhecimento dentro de você. O conhecimento sem uso não tem sentido nenhum. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje é participar de outros estudos bíblicos. Já sabem muito e não colocaram nada em prática. O que necessitam é de experiência de servir. Sirva. Aonde você estiver, sirva. Recupere o primeiro amor. Servir é uma inclinação que ela não é natural. Estamos interessados em quem vai nos servir. Mas à medida que amadurecemos, o foco deve mudar. Prosseguimos para o serviço ao próximo. E em vez de perguntar quem suprirá minhas necessidades, é de quem eu posso suprir. Um dia todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor e Ele vai avaliar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação a servir os outros. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você vai perdê-la. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o significado de viver. Essa verdade é repetida 5 vezes no Evangelho. E por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. Cada um de nós encontrará significado e função como parte do corpo. Então Deus quer usar indiferente das nossas diferenças. O que importa não é a duração da nossa vida, mas a contribuição que você ofereceu enquanto você esteve vivo. Sem mais desculpas. Se você não está envolvido em algum serviço, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi tinha problemas familiares, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jona era relutante, Pedro era impossível, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca, Timóteo era muito tímido. Uma boa variedade de pessoas desajustadas. Davi pegou 300 que eram inválidos, que lhes eram devedores, mal pagadores, endividados. Mas Deus usou a cada uma delas. E ele também usará você. O tema de hoje, servir não é uma opção. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. E a pergunta para que nós venhamos meditar é: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Pare de desculpas. Assuma o seu chamado. Se você não foi chamado para servir, para que você serve então? Pois é,
Aqui entra um confronto, porque muitas pessoas vêm até aqui, mas quando entendem que Senhor tem um ministério para elas, de serviço, aí se estagna 40 anos como o povo do Egito. Não seja assim, que o Senhor vai trazer luz, revelação e entendimento sobre o seu dia, que Ele te abençoe.